ditado popular que o trabalho enobrece o homem. De fato, trabalhar é algo essencial na vida do ser humano. Através dele, o homem estabelece relações importantes e desenvolve habilidades como o relacionamento interpessoal e a disciplina, além de aprofundar o conhecimento humano de áreas que muitas vezes ainda não dominamos. É através do trabalho que ganhamos o nosso pão, nossa independência e a satisfação de entregar um bom trabalho no final do dia. Mas como será que Deus vê o trabalho do ser humano? Na visão da religião, o trabalho enobrece mesmo o ser humano? Fique conosco porque o Bendita Hora de hoje vai falar dessa relação entre o trabalho e as pessoas. Muito legal, tá vendo, gente? Um assunto muito de ponta, né? Agora um adendo aqui, antes do padre chamar, eu vou chamar o Luciano Stein, que é um teólogo, e nós vamos falar por via Skype, mas ele já veio falar com a gente aqui no nosso programa e ele é muito competente. Mas antes, é bom a gente lembrar que nós estamos vivendo um tempo onde a gente ainda vê muitas pessoas que trabalham muito, elas se dignificam através do trabalho, acordam cedo, valorizam, elas são provadas através do trabalho, como disse aí o VT. Mas também nós estamos vendo uma geração de várias idades hoje que parece que não tem tanto interesse de trabalhar não e quer viver uma vida fácil. Tudo isso nós vamos trabalhar agora também nesse assunto. Por isso eu tenho alegria aqui, mais uma vez, de falar com ele, o nosso querido teólogo Luciano Stein. Luciano, boa tarde, meu querido. Boa tarde, Padre Marcos. Tudo bem? Bem, graças a Deus, Luciano. Luciano, mais uma vez estamos juntos aqui para tratarmos de um outro tema, né? Agora sobre a questão da dignidade do trabalho, ou seja, o trabalho dignifica o ser humano. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Você também, como é teólogo, né? Eu sou um padre, você é um teólogo, já estudamos sobre isso. Sabemos que, segundo a palavra de Deus, do nosso Deus, o homem, por causa da sua desobediência, quando Deus criou tudo, quando Deus criou o homem, criou toda a criação para que o homem pudesse desfrutar, mas na desobediência, por causa do pecado original, o homem, ele teve que receber um mando de Deus, né? Que o homem teria que, com o seu próprio suor, né? Poder ter que alcançar os recursos para ele sobreviver do seu trabalho. Porém, aquilo que parecia ser um peso, ao mesmo tempo ele é dignificante. Então a pergunta é exatamente essa que a gente coloca agora para você, meu caro Luciano. O trabalho não foi feito uma pena imposta, né? Imposta por causa de Adão e Eva, mas por desobedecerem a Deus. Ok? É isso mesmo, meu querido Luciano Stein? Olha só, é um tema fascinante nas Escrituras, porque Deus é um trabalhador fora do comum. Jesus diz em João 5,17, está registrado, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Boa. Então, aquele que trabalha, ele é semelhante a Deus. E citaste muito bem a passagem que está ali no Gênesis 3, do 17 ao 19, basicamente, quando fala sobre a questão da sentença sobre Adão, do suor do teu rosto, comerás o teu pão, que Deus está dizendo literalmente o seguinte: agora, se você quiser ter um jardim, você vai ter que construir. Mas o trabalho vem antes, porque quando Deus criou o homem, no capítulo 1 do Gênesis, no capítulo 2, a Bíblia diz que o Senhor plantou um jardim no Éden, e lá havia todas as espécies de plantas agradáveis à vista e ao paladar do ser humano. E Deus colocou o homem ali para vigiar e cultivar o jardim. Então o homem já tinha trabalho no Éden. O Éden não era um spa de férias. O Éden era um lugar onde o homem trabalhava. Porém, a terra produzia naturalmente ao homem a sua provisão. E o trabalho, então, não era cansativo. O trabalho não era estressante. E o trabalho não possuía perdas. Mas com a desobediência, como bem falaste, o trabalho do homem começou a ter peso, começou a ter cansaço, a ter o estresse e a ter
perdas nos resultados do trabalho. Essas perdas se acumularam ainda mais sobre Caim, que no capítulo 4 do Gênesis, depois de ele ter matado Abel, seu irmão, Deus disse para ele: porquanto tu fizeste isso, a terra não te dará a sua força. Ou seja, como você fez uma desobediência muito pesada, a terra, o resultado do teu trabalho não será o mesmo. Desobedientes e preguiçosos não possuem resultados de trabalho como aqueles que obedecem e têm disposição para o trabalho. Pois é. Então, isso é uma norma bíblica. A palavrinha-chave, então, a gente percebe, né, Luciano, que a palavra desobediência, ela é o que causa, é o motivo causador dos sacrifícios que o homem acaba tendo que encontrar. Por exemplo, você colocou muito bem, me fez lembrar também uma outra passagem que o nosso Senhor, ele nos ensina que todo homem, ele tem um tempo contado sobre a terra. Ou seja, o homem não nasceu para nunca experimentar o óbito. Certamente, todos os homens iriam mesmo, sem o pecado original, sem a desobediência, experimentar a morte. Só que sem a dor, sem essa coisa, esse crivo doído, né, que deixa a pessoa assim passada. Exatamente a questão do trabalho, como você está colocando bem, né, Luciano? O trabalho já era operado para o homem obter o seu sustento, porém, não de uma maneira muitas vezes sacrificante, árdua, e muitas vezes nem todos conseguem esse tipo de empreendimento. E isso se estabeleceu também na igreja, por ordem do Senhor Jesus e dos apóstolos. Você vai ver que os discípulos de Jesus, eles instruíam muito o trabalho. O apóstolo Paulo chega a falar na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, do verso 8 ao 10, ele chega a dizer assim, que nós, os apóstolos, aqueles que estavam em missão de abrir as igrejas, com um trabalho duro, nós garantimos o nosso pão para não sermos pesados a ninguém. Ou seja, a base da igreja, a origem da igreja, é não ser pesada a ninguém, ensinando a trabalhar. A igreja sempre apoiou e incentivou o trabalho. Isso vem desde o princípio. O próprio Senhor Jesus, ele não parava de cidade em uma cidade, ele seguia à frente para que levasse o evangelho, para que a sua missão alcançasse. E no verso 10 de 2 Tessalonicenses 3, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Se hoje essa norma bíblica fosse instituída, que aquele que tem saúde para trabalhar, aquele que tem capacidade de contribuir com a sua mão de obra, não fizesse isso e não comesse, quantas pessoas iriam passar fome? Verdade. Por quê? Porque não olham o trabalho como algo que dignifica. É. O trabalho é a materialização do interior do homem. Sim. Quando nós estamos no exercício do nosso trabalho, nós estamos mostrando as nossas capacidades internas e capacidade de criação, de execução. Pois é. E este é um atributo divino que torna o homem semelhante a Deus. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem é semelhante a Deus porque possui atributos divinos. Perfeitamente. E entre eles é o de executar, de criar. E isso acontece através do trabalho. Maravilha, isso mesmo. Gostei muito da sua colocação, Luciano. Porém, a gente está vendo hoje um mundo que nós estamos vivendo, são épocas transformadoras, épocas que muitos chamam de progresso, mas nós vemos hoje uma população também, uma parte da população que não quer saber de trabalhar porque quer ter chamada vida fácil. Porém, nós temos um VT que vai abrilhantar um pouquinho toda essa introdução que nós estamos fazendo. Dá uma olhadinha nesse VT junto comigo aí. O desemprego é um grande mal em qualquer sociedade. A pessoa desempregada geralmente tem sua autoestima atingida, além de desenvolver diversos transtornos mentais leves, como ansiedade, sentimento de insatisfação com a vida e dificuldades nos relacionamentos sociais e familiares. Mas não é apenas o desemprego que pode causar esses males. O emprego em que o funcionário não é valorizado pode ocasionar males parecidos ou até piores. Infelizmente, no Brasil,
existem casos de trabalhos análogos à escravidão. Segundo o Ministério Público do Trabalho, um trabalhador que tenha que cumprir jornadas excessivas de trabalho ou que atue em ambientes insalubres, sem condições mínimas de saúde e segurança, está em condições análogas à escravidão. O trabalho é importante a todo ser humano, ajudando a pessoa a se desenvolver como ser humano e como profissional. O homem, ele vive sobre relações, né? Relações mútuas. Eu acho que o crescimento de qualquer ser humano depende muito da sua relação para com o outro e assim vice-versa. Todos nós crescemos. E o trabalho, ele realmente nos traz, como o próprio Luciano acabou de nos colocar, essa dignidade que nos faz também sermos pessoas capazes, vai nos criando, vai fortalecendo as virtudes, né, da nossa vida, os dons que nós temos, cada um tem um dom, que vai sendo oferecido para o meio onde a gente está. Então o trabalho, ele é muito dignificante. Porém, a gente vê também, Luciano, que existem algumas esferas de trabalho que ainda meio que utilizam o trabalho humano como se ainda fosse de uma maneira escrava, né? Tem pessoas que trabalham muito além do normal, existem algumas empresas que ainda criam sistemas que não são corretos, né? Na sua conduta, no tempo de trabalho. Infelizmente, isso ainda é uma realidade no nosso meio, não é, Luciano? Sim, o apóstolo Tiago, ele fala na sua epístola contra aqueles que exercem o trabalho escravo e que não remuneram ou não pagam aqueles que prestam serviço. Uma das sentenças dadas pelo profeta Jeremias por ordem de Deus à liderança de Israel antes da nação cair frente à Babilônia é porque eles construíam as suas casas sem pagar o trabalho daqueles que edificavam elas, que é o trabalho análogo à escravidão, porque as pessoas eram livres, mas elas trabalhavam e não recebiam. Deus, ele observa, está atento a tudo isso. E está tão atento a isso que ele nunca chamou ninguém que não estivesse trabalhando. Sempre que você olhar na Bíblia Deus chamando qualquer pessoa para exercer qualquer atividade que está registrada na Escritura, essa pessoa estava no exercício de uma atividade. Aí você pode perguntar assim, mas eu não estou conseguindo uma vaga naquilo que eu tenho qualificação. Bem, enquanto você não consegue a vaga que você tem a qualificação, exerça uma outra atividade para que através do seu talento nessa outra ocupação, a vaga que você deseja seja oportunizada. Por quê? Porque quem está ocupado é mais valorizado do que aquele que está sem ocupação. Perfeitamente, que legal. É isso mesmo. Luciano, a gente fechar esse pensamento aqui, eu me lembro que há mais ou menos uns 15 anos atrás, a gente estava habituado a ver alguns tipos na época que a gente sempre viveu no mundo capitalista, de pessoas que a gente tinha que sair para trabalhar, ninguém ficava em casa. Então era uma coisa meio que impensável você imaginar alguém que trabalharia ou em casa ou em lugares meio inusitados. E eu vi uns jovens falando que eles estavam começando a criar um meio de trabalhar indo no café, nesses lugares de café, e ali eles iam começar a atuar e estariam trabalhando. E hoje a gente vê vários meios de trabalhos que não necessariamente pessoas precisam sair de casa. Muita gente às vezes está trabalhando no shopping, está tomando um café, está lá com o seu notebook, está lá em conferências. Hoje o mundo mudou o seu modo, os seus hábitos de trabalho. Isso também é algo interessante para nós. É ou não é, meu querido? Sim, o trabalho ele também é uma questão cultural, a forma como nós entregamos ele. Eu lembro, um pouco mais de 15 anos atrás, se formos retomar aí cerca de 30, 40 anos atrás, havia uma cultura de que uma pessoa realmente era trabalhadora se esse trabalho era pesado, ela se sujava, ela se cansava, era um trabalho duro no sentido de força física, de empenho e acabar também sujando o corpo.
Isso foi mudando quando começaram a abrir muitas vagas de escritório e outras modalidades. Hoje, em um mundo digital, um mundo virtual como nós vivemos, pessoas que trabalham atrás de um computador, pessoas que trabalham em uma instituição por via remota da sua casa, por vezes tem um desgaste maior do que aquele que está trabalhando em uma indústria. Perfeito. Então, hoje, a nossa cultura, ela é universalizada para o trabalho. Sim. O que importa é que você consiga entender o tempo que você vive e de que maneira contribui com a sociedade, materializando soluções para as demandas que ela apresenta. Que legal, bacana mesmo. Aqui a gente encerra já com o nosso querido Luciano. Ô, Luciano, que pena, nossos assuntos sempre são curtos, né? Porém, as suas deixas aí já foram muito importantes, maravilhosas. Muito obrigado mais uma vez, meu querido Luciano, grande teólogo, que está sempre aí nos ensinando muitas coisas. Deus abençoe você.